Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao canal Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado, iluminado e produtivo, assim como desejo que seja o meu. Gratidão, universo, por mais esse momento, mais esse dia de hoje, que é o presente, que é esse momento que nós estamos vivendo agora, que é onde a vida acontece, onde os milagres acontecem. Se você é novo aqui com nós, nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, se chama Um Curso em Milagres. Eu sempre trago isso, de forma muitíssimo, mas muito resumida. É uma ferramenta que se trata de espiritualidade. Ela vai ajudar você a encontrar respostas de maneira profunda para questões que vão te chamar a atenção uma hora. Perguntas como: quem eu sou? Qual o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? O que é necessário fazer para seguir adiante, para que eu possa evoluir? E essa evolução é em vários sentidos, não... Porque às vezes a gente foca muito num tipo de evolução. Por exemplo, a gente pensa muito que a vida basicamente, tá, gente? Isso é um grande erro que eu acredito que todos nós cometemos de forma demasiada, que a nossa vida é baseada somente em prosperidade, em ganhar grana hoje, principalmente nesses tempos atuais. E então a gente acha que ganhar dinheiro é tudo. E a gente não consegue, entender algo mais profundo, que é essa paz que a gente precisa ter para que isso possa acontecer, E essa paz eu só consigo encontrar quando eu entro para dentro, quando eu consigo me conectar comigo mesmo. Inclusive, na leitura do livro texto hoje, da nossa sessão, a gente já vai para a sessão 4 e ela se divide em 4 partes e ele começa já com uma frase muito potente, onde que ele fala assim, Ele fala que sempre que você buscar essa paz, para dar esse start, conta essa paz que está lá escondida no seu profundo, que você começa a revelar, deixar ela sair para fora, vai aparecer uma série de obstáculos para te criar dificuldades. E essas dificuldades, elas querem continuar obscurecendo a sua visão para que você possa, ver as pessoas sempre com um olhar de julgamento. E o que eu posso falar para vocês, tá? Isso é muito poderoso da gente observar, que até mesmo é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Eu tive um exemplo disso ontem, me incomodou depois, e no final das contas, eu estava refletindo sobre isso. Enquanto eu li a leitura do livro texto hoje, eu falei, é coisa do meu eu antigo me perturbando o tempo todo para querer me obscurecer, me aniquilar. Exemplo disso, Ontem tinha saído de noite para comer, que eu até comi tarde, almocei todo tarde ontem, Tava tudo regulado meus horários aqui. E eu tava no mercearia aqui perto do hotel, aí parou um morador de rua, Aí o cara é doidão, não é doidão, não sei o que, me agita um rango aí e tal. Aí eu, naquela coisa da mentalidade antiga, de ter essa repulsa já, essa fuga, aí eu falei, não, mano, hoje tá osso, E eu parei e pensei assim depois, caraca, velho, podia ter ajudado o cara e tal. Eu não sei se ele ia pegar para vender, para comprar droga e tal depois, ou não, se ele ia comer, de fato. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, Eu falei, poxa, velho, às vezes essas oportunidades de ajudar as pessoas, Porque eu tenho muito essa casca, porque a gente já mora muitos anos lá no centro. Então no centro é cheio de nóia, Então, assim, nóia que a gente chama é os viciados em drogas, morador de rua, Muitos fumam crack, Então lá até a gente brinca, Se você receber seu salário, você andar 3, 4 quadras para frente, se você for dar dinheiro para todo mundo, você já perdeu, você já pagou, o seu salário já voou, Então, às vezes você não consegue cumprir os seus compromissos. Apesar que, a gente tem muito naturalmente esse espírito de querer ajudar uns aos outros. E eu acho que muito vem atrás desse exemplo
né? Por que que eu tô comentando isso com vocês? Só para vocês verem tanto que às vezes naturezas, traumas do passado nos bloqueiam para que a gente nos impeça, né? De ver as pessoas como nós mesmos. Então, se eu tivesse olhado com um olhar de mais empatia, de mais tranquilidade, com certeza eu teria ajudado ele. Mas eu fiquei na defesa porque eu peguei aquela experiência lá do local onde que eu moro. Pô, eu falei, cara, eu já sou vacinado com essa galera aí, né? Então eu já criei essa barreira, é uma parada que eu tenho que quebrar, que eu tenho dificuldade. Pô, poderia ter ajudado ali, comprado um salgado para ele, um suco, sei lá. Ia me matar esse, não, eu ia gastar R$ 10 lá para comprar isso para ele e tal. Aí, mas tipo, a minha mente obscurecida se obscureceu diante disso. Ah, mas se ele vai noiar, se ele vai vender, se ele vai dar para trocar em pedra, sei lá, não sei. Isso aí não cabe a mim. Então, assim, eu entrei muito nesse julgamento, eu fiquei pensando sobre isso, né? E no parágrafo lá na lição 19 ele fala, ele traz essa abordagem também de ter essa coisa de olhar as pessoas como um só, né? Ele fala com amosidade, né? Ele até traz aqui na parte final, ó. Ó. Enquanto olhas com gentil amabilidade para o teu irmão, estás contemplando a ele, né? Você está contemplando a Deus, pois ele está olhando para o lugar, pois estás olhando para o lugar onde ele está, e não para o que está à parte dele. Então eu meio que dei uma fuga nisso, né? Então, uma blindagem, então, como uma parada que eu refleti ontem me incomodou, e hoje, né, me vem essa luz, aí, esse sinal que eu possa observar isso. Então, sabe, é muito desafiador a gente olhar isso. E é o que eu falo pra vocês, né? Porque eu tô aqui todo dia que eu sou perfeito, que eu vou acertar em tudo. E isso é mais uma prova pra mim de que, pô, você precisa, é Deus me mostrando, eu percebo isso, porque talvez são coisas que não me incomodariam antes. Em nenhum nível, zero, me incomodaria. Eu tava acostumado lá pra mim, então aquela galera chegava lá, lógico, não deixava de ajudar, né? Uma coisa ou outra assim, sempre fortaleci e tal, mas não era. Eu não olhava isso com amor, né? Eu ajudava e tal, assim, eu me preocupo muito com essa galera. Então, assim, e isso até é uma preocupação, né, que a gente já tinha, já de muito tempo atrás, de sempre o Tarley mesmo, a gente, né? O Tarley em especial, ele tinha um projeto lá em Minas, lá, que era justamente com morador de rua, com gente que estava no mundo das drogas, na prostituição. Então eles tinham um trabalho social, eles iam, né? Faziam um rango, levavam o rango, aí a galera comia e tal, e eles trocavam ideia, davam uma palavra, né? Não só chegava e não dava comida. E, inclusive, né, a gente tem lá um menino que está trabalhando com a gente, que a gente está dando oportunidade para ele. Ele é um ex-morador de rua também. Inclusive, ele está trabalhando com a gente hoje. E assim, né, o que acontece? Por isso que eu falo que eu tenho, é uma coisa que eu estou trabalhando, que eu tenho que trabalhar, porque as minhas crenças antigas, elas ainda, né, elas vêm com toda a força para obscurecer. E esse menino que trabalha com a gente lá, né, ele é ex-morador de rua, mas direto ele da BO, trabalha assim, né? Ele fica lá, a gente ajuda ele, mas tipo, quando ele pega uma graninha no final de semana, o que, que ele vai fazer? Some. Aí ele fica sábado, domingo, segunda, aí ele inverna 3, 4 dias na cachaça, cai nos movimentos, dizendo que não, mas ele fumar as drogas dele lá e volta. Mas tá tudo bem, né? É uma escolha dele, mas a gente percebe o quê? Não adianta você dar pegar um cara que tá na rua, dar um banho nele e pôr uma roupa pra ele não vai mudar a mentalidade dele. Porque ele já foi sequestrado, ele deixou a mentalidade dele ser levada. Então, esse é um processo de maturação que leva pelo menos uns 2 anos para o cara ter uma mudança de mentalidade poderosa. No mínimo, uns 2 anos. Então, a gente está aqui 6 meses, né? Então, paciência, né? Paciência é uma grande virtude do homem. Mas, enfim, né? Trouxe o exemplo para exemplificar para vocês. Esse exemplo para mostrar o quanto, né, que a gente tem que estar atento a essas questões e Deus vai mandar provas disso o dia todo, né? Tem mandado e assim, né? Eu não me sinto culpado, não julgo isso, mas é uma coisa que eu já vou observar com mais atenção, né? E quando a gente observa isso, é pedindo, Deus se alegra, né? Quando a gente olha com esse amor, com essa amorosidade.
com essa paz, com essa tranquilidade, e o Espírito, né, a gente deixa o Espírito Santo dominar, encher, queimar os nossos corações e nos guiar. Então, acho que é um caminho que devamos, né, observar aí, cada um na sua individualidade. Para a lição de hoje, nós estamos na lição 160, né, 160, a gente já está caminhando bem, hein? São 365 lições esse ano, então a gente já está praticamente chegando aí em quase 50% do nosso curso, né? Com 182, 183 lições, a gente já vai estar chegando na metade, 50%. Ou seja, esse mês aí, né, a gente já mata aí praticamente quase, vai fechar esses 50% do curso. E que evolução, hein, meus deuses brasileiros? Que evolução! E a lição de hoje, o título já está aí na tela para vocês. Estou em casa, o medo é estranho aqui. Obrigado, meu Deus, gratidão, universo, que o Senhor possa estar abrindo, né, os nossos corações nesse dia de hoje, dando entendimento, trazendo paz, trazendo tranquilidade e sossego para nós, para que nós possamos estar cada vez mais preparados para olhar essas bênçãos, essas dádivas do dia a dia, que o Senhor nos apresenta, esses milagres, que nós possamos olhar com humildade, com amorosidade, para que nós possamos aí fazer esse trabalho de cura dessas crenças, desses obstáculos que ainda temos em nossas vidas. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gratidão, universo. Gratidão. Vamos lá, meus leões e minhas leoas. O medo é um estranho para os caminhos do amor. Identifica-te com o medo e serás um estranho para ti mesmo. E assim estás desconhecido para ti mesmo. O que é teu, o que é seu, permanece alheio para aquele que parte de ti pensa que é real, mas diferente de ti mesmo. Quem poderia ser, aí uma pergunta aqui, tá? Quem poderia ser são em tal circunstância? Aí ele faz outra pergunta aqui também. Quem, senão um louco, poderia acreditar que o que é não é julgar contra si próprio? Quem, vou repetir, tá? Quem, senão um louco, poderia acreditar que é o que não é e julgar contra si próprio? Então ele fez duas perguntas muito poderosas, que é as perguntas que eu, de uma certa forma, me fiz ontem e estou me fazendo hoje sobre essa situação que eu contei para vocês, de não ter ajudado, né? Ah, tá, mas, pô, se eu tenho condição, se eu posso ajudar, por que eu não vou ajudar? E Deus vai colocar as pessoas toda hora na sua vida, né? E a gente sabe o tanto de pessoa que precisa de ajuda. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então eu percebi que, olha só, né, como certas coisas me travam. Eu fiquei em choque depois comigo mesmo, né? Falei, pô, que vacilo, né? Que bobeira e tal, mas assim, sem culpa, sem julgamento, sem sofrimento, mas é uma parada que eu vou me atentar. Se eu puder ajudar, estiver dentro da minha condição, é toda hora. Então tem que observar isso, né? Estar disponível. Então é isso aqui, né? É o medo, que é o que rolou. O que é o medo? O que foi o medo ali para mim? Não foi nem da grana, né? Foi daquela coisa de, pô, se eu dar, se eu dar vai fazer falta para mim. Talvez isso inconscientemente tenha sido esse o pensamento. Não necessariamente que eu pensei, mas o pensamento, o medo do dar é justamente a gente ter uma perda. Então aí eu fiquei naquela depois, né? Eu fiquei refletindo sobre tudo isso, né? Claro que isso é um processo de reflexão que todos nós vamos fazer. Independente, né, do cara, ser noiado, ser morador mendigo, ser uma pessoa maltrapilha, independente da posição que o cara tá, em que nível de necessidade que ele tem, pô, a gente tem que estar à disposição para ajudar. Aí é onde que vem a questão do medo, né? Aí, olha só, mesmo sabendo disso, o ego é rápido, né? Ele é rápido no gatilho, ele sempre te arruma eu gosto muito de usar a expressão do Pressfield, né? Que é a resistência. A resistência, ela é rápida, ela já estrala o gatilho na hora e bota pra fuder com você. Por incrível que pareça, eu me senti muito assim, tá? Então, eu fiquei muito reflexivo sobre isso, que a gente possa observar isso nas nossas vidas, nos nossos dia a dias, com mais cuidado. Existe um estranho em nosso meio vindo de uma ideia tão estranha à verdade que fala uma língua diferente.
Olha para um mundo que a verdade desconhece e compreende o que a verdade considera sem sentido. Ainda um estranho, ele vem sem reconhecer quem vem, mas ainda afirma que a sua casa lhe pertence, enquanto aquele que estás em casa é agora o estranho. No entanto, como seria fácil dizer: esta é a minha casa, aqui é o meu lugar e não partirei, porque um louco me diz que tenho que ir. Ou seja, imagina que você está dentro da sua casa, chega lá um louco e fala que você tem que ir embora. É assim a sua consciência, que é o que rolou comigo ontem. Olha só que gatilho poderoso aí de comparação, né? É a mesma coisa de um louco entrando na sua casa, um maluco fala: "Ó, sai dessa casa aqui, que essa casa aqui não é sua não, é minha essa casa." E a nossa consciência é assim. E quem é o louco? É o medo. E quem deixa o louco entrar? Nós mesmos que estamos com a porta escancarada. Você deixa o maluco entrar e tipo pra fora da sua casa. Ah, caraca, já imaginou isso? Você vai deixar um louco entrar dentro da sua casa? É nós, em certo nível, cada um mais intenso ou menos intenso, deixando que o medo entre dentro de nós. Aí nós estamos deixando a porta aberta para o louco entrar. Ei, como é top entender isso, velho. Como é top a gente entender isso. Que razão haverá para não dizeres isso? Qual poderia ser a razão, exceto que convidaste esse estranho a tomar o teu lugar e não permitiste que fosse um estranho para ti mesmo? Ninguém se deixa despossar tão desnecessariamente, a menos que pensasse que existe um outro lar mais adequado ao seu gosto. Ou seja, só se você pensar que a sua casa não é tão importante que você precisa de um outro lugar. Mas isso aí é uma mera ilusão, né? Quando a gente está falando da nossa consciência, do nosso ser, não tem outro lugar para ir, né? Não tem outro lugar para ir porque você não é, a sua definição não são as suas experiências e não são o seu corpo, mas eles são a sua casa, a sua consciência onde que habita. Então ele está trazendo isso aqui para nós de uma forma profunda, tá? Então ele fala que quando eu estou em casa, eu estou aonde? Eu aceitei, né? Mais uma vez também trazendo um outro gancho aqui que o Espírito Santo fala na lição de hoje, né, do livro texto. Ele fala que ó, não queres retribuir agora a amabilidade do Espírito Santo e entrar em um relacionamento com ele. Ele faz essa pergunta: se você não quer entrar em amorosidade com o Espírito Santo e receber na sua casa em vez de receber o louco, né? Quem você prefere receber o louco, né? Na sua, isso aqui é uma linguagem de figura para a gente entender melhor na nossa consciência. A gente vai deixar um maluco entrar o Espírito Santo, o louco, né? O louco ele vai colocar um monte de ilusões. Aí ele traz aqui: pois ele, que Deus, né, ofereceu ao teu relacionamento a dádiva da santidade, sem a qual teria sido impossível para apreciar o seu irmão. Sem essa santidade, sem essa paz, sem essa conexão com o Espírito Santo, vai ser impossível eu ter essa amorosidade com as pessoas. E foi isso que rolou comigo, né? Foi essa fuga, né? Esse medo que eu deixei, abrir a porta e falei pro louco: entra aí. Né? Eu recebi o louco já me meteu para fora de casa. Sai daí, cretino. E me deu um tapa e depois me arrancou para fora. E eu me obscureci, me ceguei naquele momento e não fiz o que deveria ter não fiz o que deveria ter sido feito, por incrível que pareça. Aí ele traz aqui, eu acho que isso aqui também é muito poderoso, tá? A gratidão que deves a ele, a gratidão que deves a ele só pede que recebas por ele. Só recebe, só aceita, né? Que é a questão da gratidão, da tranquilidade, dessa paz aí. Então, veja também, né, a leitura do livro de texto, que eu acho que é muito potente. Hoje é pequenininha, tá? Uma leitura curtinha, que ela vai ser dividida em 4 partes. Depois vai vir os desafios da lição do livro de texto. São quatro etapas, tá, gente? Vamos continuar aqui, ó. Quem é o estranho? É o medo ou tu que és inadequado ao lar que Deus proveu para o seu filho? Ele está fazendo essa pergunta aqui para nós. Aí olha que loucura, né? É o medo ou és
Ou és tu que é tão inadequado ao lar que Deus proveu para o seu filho? Aí ele está perguntando aqui, né? Será que você é inadequado para o lar que Deus te proporcionou? Porque Deus te emprestou, né, esse corpo, Deus nos emprestou esse corpo físico para ser o lar da nossa essência, da nossa alma, para que nós possamos evoluir, né? Criar essa maturidade através das experiências. Acaso o medo, acaso o medo é o próprio de Deus, criado à sua semelhança? Deus criou a gente no medo ou no amor? Aí é outra pergunta aqui. Acaso é o medo que o amor completa e pelo qual é completado? Acaso é o medo que o amor completa e pelo qual é completado? Então, o medo não completa o amor, não é completado em nada. Aí ele traz aqui, para finalizar, não há nenhum lar que possa abrigar o amor e o medo. Não podem coexistir, né? O mal não coexiste com o bem. Então, isso aí a gente já está claro para nós, tá? O amor não coexiste com o medo. Se tu és real, então tem que ser uma ilusão. E se o medo é real, então tu absolutamente não existe. Ou seja, ele está falando que você obscurece, né, a sua essência de fato, quem é você, quando você aceita que o medo entra dentro de você. Por aquele breve momento que você faz essa aceitação, você já fica cego. É a coisa mais incrível, né? Que foi o que falou comigo ontem. Ontem eu fiquei cego nessa situação. Nesse caso, com que simplicidade a questão é resolvida? Aquele que tem medo apenas negou a si mesmo e disse: sou o estranho aqui, e assim deixo o meu lar a alguém que parece ser mais comigo do que eu mesmo, e dou-lhe tudo que eu pensava me pertencer. Agora ele é exilado por necessidade, sem saber quem é e certo de todas as coisas, exceto disso, de que ele não é ele mesmo e que o seu lar lhe foi negado. Ou seja, a mesma coisa que, fazendo uma analogia com a comparação que eu fiz do louco entrar dentro da sua casa, você acha que ele é normal e que você é igual a ele. Então ele te expulsa, né, ou te encarcera, te prende, te obstrui e você fica preso, incerto em todas as coisas, de que ele não é ele mesmo e de que o seu lar lhe foi negado. A única certeza que você vai ter de uma certa forma é essa. Pô, meu lar me foi negado, porque tem um cara aqui, um maluco aqui, que falou pra mim que eu não posso morar aqui. Ou ele te põe pra fora, ou ele te encarcera lá dentro. E quem escolhe isso, né? Quem escolhe esse encarceramento é nós que escolhemos. Então, o libertar ou aprisionar das nossas mentes são decisões inteiramente nossas, tá? Aí ele ainda até traz aqui no começo, nesse caso, com que simplicidade a questão é resolvida. Só não deixar o louco entrar, né? Tá no amor, na amorosidade e na paz. Porque você sabe que você está em casa. E onde você está em casa? Quando você está na verdade. Quando você está no reino dos céus. Quando você está conectado nas dádivas. Quando você está conectado nos milagres, na presença, no momento do agora. E agora? Uma pergunta aqui, agora? O que procura ele? O que pode ele achar? Um estranho para si mesmo não pode achar um lar onde ele quer que o procure, pois ele mesmo fez com que o retorno fosse impossível. O seu caminho está perdido, a não ser que um milagre venha buscá-lo e mostre-lhe que agora já não é um estranho. O milagre virá, pois o seu ser permanece no seu lar. Ou seja, muitas vezes até o louco pode tentar se expulsar, mas você vai estar por lá. Então você permanece no seu lar, a sua essência. Você não tem como, de uma certa forma figurada, que ele está querendo dizer aqui, é que o louco, por mais que ele tente te expulsar do seu lar, ele não consegue. Ele pode até te encarcerar, te prender, mas ele não pode te colocar para fora do que Deus te deu, porque o que Deus criou na sua magnitude, nada muda, nada altera, tá? Então ele complementa aqui: o milagre virá, pois o seu ser permanece no seu lar. Não convidou nenhum estranho a entrar e não se tomou por nenhum pensamento alheio. E ele chamará o que é seu para si mesmo em reconhecimento do que lhe pertence. Ou seja, né, Deus está te mostrando aqui para você chamará o que é seu, o que é de Deus, né, para si, mesmo que mesmo que em reconhecimento que lhe pertence.
Então, o seu lar, né, a sua mentalidade serve Deus. Então, o amor tá ali, a amorosidade, basta que você faça essa escolha, tá? Aí ele começa com uma pergunta no próximo parágrafo. Quem é o estranho? Não será aquele por quem o teu ser não chama? És incapaz de reconhecer esse estranho no teu meio agora, pois deste a ele o teu lugar de direito. Entretanto, o teu ser tem tanta certeza de que lhe é o próprio, de que lhe é próprio, de que é seu, quanto Deus de seu filho. Ele não pode estar confuso a respeito da criação, tem que estar do que lhe pertence. Nenhum estranho pode ser interposto entre o seu conhecimento e a realidade do seu filho, entre o conhecimento de Deus e a realidade do seu filho, que somos nós. Ele desconhece estranhos, tem certeza acerca do seu filho. Deus tem 100% de certeza de cada um de nós. Ele não reconhece o medo, ele não reconhece nada dessas baboseiras que a gente fica falando, porque eu já trouxe isso aqui. Nossa alma é a prova de balas, ela é blindada, ela não oscila com essas variações de eu fiz, eu não fiz, eu tô triste, eu tô magoado, eu tô nisso, eu tô com dor, eu tô sofrendo, não sei o quê. Sua alma não se importa com isso, sua alma tá ali plena e serena. Ela é uma fonte inesgotável de vitalidade que Deus colocou dentro de cada um de nós, nossa essência, nosso ser. Basta como a gente trabalha dentro dela para a gente expressar isso para fora através do nosso corpo físico, que é uma ferramenta de quem? O corpo é uma ferramenta da consciência. É uma ferramenta que é utilizada para trazer as dádivas, as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Então, você entender isso nesse nível de profundidade para poder se libertar é o ápice, né, que você se coloca à disposição. A certeza de Deus é suficiente. Aquele que ele conhece como seu filho pertence ao lugar no qual ele, que Deus, o estabeleceu para sempre. Ele respondeu a ti as perguntas, a ti que perguntas. Quem é o estranho? Ouve a sua voz te assegurar, de modo que é seguro que não és um estranho para o teu pai, e nem o teu Criador se fez um estranho para ti. Ou seja, Deus não é um estranho para você, e nem se fez um estranho para você também. Porque ele está aqui à disposição, tá? Aqueles a quem Deus uniu permanecem para sempre um só, em casa com ele e não estranho para si mesmo. Hoje damos graça por Cristo ter vindo procurar no mundo pelo que lhe pertence. A sua visão não vê estranhos, mas contempla os seus e alegremente se une a eles. O veem como um estranho, pois não reconhecem a si mesmos, mas ao dar-lhes as boas-vindas se lembram, e ele os conduz gentilmente de volta ao lar, que é o lugar que lhes é próprio. Cristo não esquece ninguém, não falhe em te dar nem um só dos teus irmãos para que te lembres, para que o teu lar possa ser completo e perfeito, tal como estabelecido. Ele não te esqueceu, mas tu não te lembrarás de Cristo até olhares para como ele o faz. Ou seja, né, se você não vê que o espelhamento, né, ter essa compreensão de espelhar como Cristo fez, ensinou tudo para nós aqui, ele veio nessa mesma característica física que nós e mostrou tudo para nós, tudo, sem exceção de nada, de tudo que nós podemos realizar, do poder das nossas realizações. Então, quando eu compreendo isso de um nível profundo, aí acabou, tá? Então, ele não te esqueceu, mas tu não te lembrarás de Cristo até olhares para tudo como ele fez. Todo aquele que nega o seu irmão está negando a ele e recusando assim. Foi o que aconteceu comigo ontem, né? Assim aceitará a dádiva da vista, através da qual vem a salvação, o seu ser é claramente reconhecido e seu lar relembrado. Fim da leitura do livro de exercício. Ah, brabo, hein? Brabo. É isso, meus leões, meus leões, né? Que bênção, né? A gente poder olhar para isso, para poder olhar para dentro do nosso lar, da nossa casa, ter essa compreensão e parar com esses julgamentos, né? Que a gente vê as pessoas de forma diferente, ou mesmo
senti muito isso, né? Então eu fiquei muito com esse pensamento ontem na cabeça, mas o físico, né, tava tão cansado que eu dormi, mas eu já acordei, pra vocês verem tanto que a mente é poderosa, né? Eu já acordei com essa reflexão em mente e que nós possamos, né, reconhecer a face de Cristo, os ensinamentos dele, para que a gente possa estar no nosso lar sempre, todos os dias. Fechou, meus leões e minhas leoas? Gratidão a todos vocês que acompanharam aqui. Um dia maravilhoso, abençoado e produtivo para vocês e tamo junto até depois do fim.